Bom dia, turma. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos. Iremos à unidade 2, onde nós tratamos sobre as fronteiras terrestres e litorâneas do nosso país. Iremos falar um pouquinho sobre a formação territorial do Brasil e desde a sua colonização até a configuração dos dias atuais. Vamos lá. Para compreender a atual configuração do nosso território e as relações políticas do Brasil com os nossos vizinhos, é importante a gente tratar como foram os limites que o Brasil teve ao longo do nosso tempo, ao longo do período da nossa história. É, Essa caracterização do Brasil, ela tem muito a ver com o povoamento que ela teve. Nós sabemos que o nosso território nunca teve essa configuração desde o passado, foi uma construção através do tempo para que o nosso mapa, os nossos limites territoriais se encontrassem da forma com que ele é hoje em dia. Voltando um pouquinho mais no assunto ainda, nós também sabemos que essa ocupação antes era formada pelos indígenas, os chamados nativos, e foram colonizados pelos portugueses e espanhóis. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Uh, Esse mapa que vocês estão vendo é a primeira configuração do nosso país, uma das primeiras configurações do nosso país. Ele é chamado de Tratado de Tordesilhas e nele vocês podem observar que tem uma parte verde e amarela, já dando a entender quais seriam nossas cores, na verdade. A parte esquerda se delimita na onde que os espanhóis teriam controle sobre o nosso país. E na parte direita seria as terras pertencentes a Portugal, onde teve as capitanias hereditárias. Bom, tem essa configuração porque ambos os países eles eram potências marítimas na época, então nessa colonização, nessas navegações que eles tiveram, foi se delimitado que esses países eles teriam direito à posse das terras, então colônia, que seria o Brasil, feita através de um tratado. Vamos lá. A Deixa eu colocar aqui na leitura para vocês me acompanharem. A origem da formação de nosso território está associada com a combinação de uma série de fatores de ordem econômica, política e social. Por exemplo, no fim do século XVI, não foi possível manter a divisão proposta por Portugal e Espanha por meio do Tratado de Tordesilhas, que é esse tratado que eu acabei de explicar para vocês, meio a meio. Ah, Vamos lá. Durante muito tempo, era comum os portugueses avançarem para além do que ficou estabelecido lá no Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles avançarem para o território que seria o espanhol. Foi o caso dos famosíssimos bandeirantes que saíam da região paulista, lá em São Paulo, em busca dos índios das chamadas drogas do sertão e de pedras preciosas, a fim de atender interesses econômicos. Alguns padres jesuítas, por sua vez, trilhavam no território formando reduções e divulgando o cristianismo entre as populações indígenas. Então o que acontecia aqui? Esse tratado eles eram firmados pelos governos espanhóis e portugueses, mas os portugueses eles nunca respeitaram muito esse tratado, principalmente no que diz respeito a interesses econômicos. Vale lembrar, galera, que a chegada deles aqui, nessa colonização, nessa exploração, eles estavam em busca de ouro. E os primeiros a encontrarem ouro na América foram os espanhóis, não os portugueses. E os portugueses, eles nunca tiveram satisfeitos com isso, porque ambos os países, eles eram concorrentes também. E só os espanhóis conseguir achar ouro e Portugal não, ia ser muito prejudicial. Então sempre os portugueses
queria aquela brechinha, dar aquele passo a mais para ou achar ouro ou procurar coisas que tivesse valor econômico. E além desse valor econômico, também os padres, em busca de difundir, de colocar a palavra cristã aos índios, eles faziam esse avanço também. Continuando aqui, para que houvesse o reconhecimento desses movimentos para além das fronteiras, portugueses e espanhóis, após vários acordos, reuniram-se e firmaram-se o Tratado de Madrid. O que é esse Tratado de Madrid? Esse Tratado de Madrid, ele anula as bases desse Tratado de Tordesilhas, meio a meio. Ele vai funcionar da seguinte forma, presta atenção. O Tratado de Madrid, ele consiste em quem vai ter direito à posse da terra. E quem tem direito a possuir a terra? Quem chegar primeiro. Então é isso. O Tratado de Madrid, ele consiste: se você chegou primeiro, a terra é sua. Se você ocupou a região primeiro do que eu, a terra é sua. É uma corrida pela terra. Se a gente chegou em São Paulo primeiro do que você, então essa terra é minha e eu que vou possuir. Esse é o Tratado de Madrid. Tranquilo, né, galera? Vamos lá. Com base nesse princípio, Portugal também teve controle sobre as regiões que hoje é o sul do país. A região do Mato Grosso do Sul e a Amazônica. Olha como é que ficou aqui o Tratado de Madrid. Ficou tudo português. A Espanha ficou com a colônia de Sacramento, que hoje é o Uruguai, que nem o Brasil é, na verdade, essa parte aqui, ó. Então aqui ficou a Espanha. Então, olha como que mudou bastante o mapa do Brasil. Agora, segundo o Tratado de Madrid, os portugueses que já estavam avançando além do seu território, na época, dominaram todo o território que hoje é o Brasil. Continuando aqui, ó. Vamos lá, galera. Os jesuítas indígenas que habitavam a região de Sete Povos das Missões, que é lá o Rio Grande do Sul, se voltaram contra os portugueses. Isso gerou algumas guerras, conflitos, aquilo que a gente já sabe, e esse Tratado de Madrid ele foi anulado pelo Tratado de El Pardo. Atenção aqui. Escreva no caderno as principais características desse tratado, ok? Desse e desse aqui. Então, essas questões políticas foram tratadas, foram discutidas, e só com o novo tratado foi resolvido essas questões para que os portugueses ocupassem certo território, os espanhóis outros. Então a história ela vai ser resumida da seguinte forma: Portugal e Espanha sempre iriam ficar brigando sobre os limites territoriais que eles teriam no Brasil. E só através de tratados, o que são esses tratados? São negociações entre ambos os governos que eles iriam chegar a um consenso sobre o que eles iriam produzir, o que eles iriam ocupar ou não. Então a gente segue a história até o Tratado de Badajoz, que vocês irão fazer a mesma coisa de ambos os tratados acima. Esse ele foi finalmente o último que terminou os conflitos, as discussões entre Portugal e Espanha sobre quem que ia possuir o sul do país, aqui, essa região aqui. Beleza? Bom, desculpa. Ao longo do século XIX, após a independência do Brasil, isso aqui já é um salto muito grande na história, várias áreas menores ao longo das fronteiras terrestres foram anexadas ao território brasileiro. Então, a gente percebe que, e iremos aprender agora, que o mapa brasileiro, o território brasileiro, ele foi crescendo no período Espanha, Portugal, ali na colonização. Mas, atenção, mesmo quando o Brasil ele se torna independente,
o seu mapa ele ainda irá crescer, ainda irá se alterar. Vamos lá. Vale ressaltar que o Tratado de Petrópolis propiciou a anexação do Acre ao Brasil. A vocês que não sabiam, desde 1750 o Acre não era brasileiro. O Acre, galera, ele era da Bolívia, ok? Nosso vizinho. E o que aconteceu? O Brasil ele estava de olho no Acre há muito tempo. Por quê? Porque nessa região, turma, tinha um ciclo chamado ciclo da borracha. E nessa região, esse ciclo da borracha, ele era muito rentável, ele era muito lucrativo economicamente. E nessa região, tinha muitos brasileiros trabalhando lá. Então, quem produzia nessa região era o brasileiro. Só que quem lucrava com esse ciclo da borracha eram os bolivianos, o que deixou a gente um pouquinho de cabelo em pé. Então, graças a isso, o Brasil ele ficou de olho no Acre, que era da Bolívia, e a gente fez alguns acordos, alguns tratados, e pagamos 2 milhões de libras esterlinas, a moeda lá da época, a Bolívia, e construímos uma estrada de ferro de 400 quilômetros para a Bolívia, e assim a gente conseguiu pegar o Acre para a gente, certo? Isso certamente será pergunta de prova, beleza? Então prestem atenção. E assim o Acre se tornou brasileiro, ok? Bem interessante, né? Aqui é um mapa que fala sobre os limites traçados pelos tratados de Tordesilhas e Madrid, além de outras aquisições que o Brasil teve. Aqui na legenda vocês veem que tem as aquisições por acordo bilateral, que é a parte verde. E aí aparece aqui o Acre, que era boliviano e agora é nosso, agora é brasileiro. Ok? E agora temos as questões, eu vou deixar no material para você quais questões vocês irão resolver. Espero que vocês tenham gostado da aula, é um assunto interessante e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos e eu fico por aqui.